Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a apresentadora Ana Carlos e você está no canal Não Se Aveste Comigo. Que satisfação tê-los conosco aqui essa noite, esse período da manhã, porque eu não sei também quando é que você vai assistir aqui o nosso canal, mas é uma satisfação tê-los aqui comigo. Se você não é um avexado ou uma avexada, eu te convido a seguir o nosso canal. Então, dá uma pausa aqui no nosso bate-papo, sai rapidinho, se inscreve no canal, compartilha os conteúdos. O canal Não Se Veste Comigo, vocês vão ver que tem temas assim variados. Eu trago sempre um convidado diferente aqui para trazer com uma temática, enfim. Eu fico fuçando na vida dos outros, essa é a verdade. Eu fuço na vida dos outros, vejo o que os outros fazem, e aí eu já bolo a pauta, bolo o roteiro e convido as pessoas para estar aqui trazendo assuntos para vocês. Então, não perca essa oportunidade e siga o nosso canal. Você vai ter muitas possibilidades aí de aprender de uma forma muito dinâmica, com conteúdo humanizados. Os convidados, eles sabem que eu falo que é a tecla SAP aqui. Aqui não é para falar linguagem difícil. Aqui a gente tem que aprender, e eu sei que a aprendizagem, às vezes, é com uma linguagem mais fácil, mais próxima do nosso dia a dia. Então, esse é o objetivo do canal Não Se Aveste Comigo, é trazer aqui tanto informação como entretenimento para você. Então, não deixa de seguir a gente. O tema do nosso bate-papo de hoje, gente, está imperdível. É ozonoterapia. Eu não sei se eu falei certo, acho que eu falei errado. Ozonioterapia, faltou um I, gente. A ozonioterapia é uma prática que utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio para fins terapêuticos. É um tratamento complementar que pode ser utilizado em diversas situações, como para melhorar a oxigenação dos tecidos, fortalecer o sistema imunológico e tratar de algumas doenças. Para falar um pouco desse tema tão importante, eu trouxe para vocês uma amiga do coração. Essa aqui não é eu conheço, gente, porque eu trago gente que eu não conheço. E toda hora eu falo isso, gente, tem gente que eu nunca vi na vida, assim, pessoalmente, né? E eu trago aqui no canal, mas essa não, essa é uma amiga mesmo, uma amiga do coração, é a doutora Daniela Richopo, da cidade, esqueci o nome da cidade, mas ela é biomédica e ela está estudando medicina veterinária. Boa noite, doutora Daniela, é um prazer muito grande tê-la aqui com a gente no canal Não Se Aveste Comigo. Prazer é meu, Ana, e como você falou, é minha irmãzinha aqui do coração que a vida me trouxe, eu acolhi com muito amor. É um prazer estar aqui com você e estar aqui com esses avexados. E, povo, vamos falar de saúde, mas não se aveste, não, que a gente vai É, apertar a tecla SAP e vocês vão entender tudinho aqui, vão virar especialista. Por quê, Ana? Porque o maior poder que a gente tem é o conhecimento. E a gente vai exatamente. trazer isso aí para vocês. É muito importante, gente. Conhecimento é tudo. Meu pai falava que o que a gente aprende, ninguém rouba da gente. Que dinheiro a gente gasta. É verdade, gente. Dinheiro, ainda mais se é mulher, né? A gente gosta de gastar. Eu gosto de ir na loja, shopping, enfim. Mas o conhecimento, gente, que a gente adquire, ninguém rouba da gente. A gente também não. A gente até compartilha com o outro, porque também não tem função você ter conhecimento, estudar e não compartilhar com os outros. Então, essa é a ideia do canal, da gente trazer pessoas como a doutora Daniela para falar de um assunto, para compartilhar nossas experiências e os conteúdos, as informações daquele tema. Então, bora lá, vamos aproveitar a doutora Daniela, que a gente suga aqui os nossos convidados. Doutora Daniela, fala para a gente como é que surgiu a ozonioterapia. Ozonoterapia surgiu de um experimento. A gente da ciência, a gente é tudo meio maluco. E numa dessas maluquices, em meados de 1840, gente, olha que legal, é antigo. Gente, é isso que eu ia falar, é tão velho assim? É velho e tá sempre atual, né? Meados de 1840, um cientista decidiu dar uma carga elétrica no oxigênio. Ele deu uma carga elétrica no oxigênio. E aí eu não sei se a gente pode dizer descobriu, inventou. Na verdade, ele inventou, né? A partir deste procedimento, ele inventou o ozônio. O ozônio, quando você dá uma carga elétrica, o oxigênio medicinal, o oxigênio, quando você dá uma carga elétrica, você gera um outro produto. Por quê? O O2, quando recebe uma carga elétrica, então tenho dois Ozinho aqui, oxigênio, O2. Eles estão aqui juntinho.
Quando a gente dá uma carga elétrica, eles se abrem. Fica um monte de O separadinho. E depois, por afinidade, eles se agrupam de 3 em 3. Então, o O2 virou O3. Então, em meados de 1840, isso aí foi descoberto, isso aí foi inventado a partir de uma carga elétrica. E depois a gente tem essa evolução. Na Primeira Guerra Mundial, o ozônio já foi utilizado, gente. Foi utilizado com soldados em campo para acelerar a cicatrização, para minimizar os riscos, porque o ozônio ele é um grande antibactericida, né? E esterilizante, e ele acelera as reações biológicas. Mas já foi usado na Primeira Guerra Mundial para isso acontecer. E o mais legal é que quando a gente fala de onde surgiu o ozônio, a gente já quebra, Ana, o primeiro paradigma. Ozônio, ozonioterapia, não tem mistura de gás. Eu ouço muitos profissionais da área falando de mistura de gás. Não tem mistura de gás. Mistura zero. Por quê? Oxigênio medicinal, carga elétrica, sai O3. Entra O2, recebe uma carga elétrica no aparelho de ozônio. O aparelho de ozônio é um aparelho que dá uma carga elétrica. Passou por essa carga elétrica, as moléculas do O2 se abrem, vira um monte de O e se junta de 3 em 3. Então, não tem mistura de gás. O ozônio, ele é o oxigênio medicinal. Então, é o ozônio medicinal. Recebeu a carga, agrupou. Entenderam? Recebeu a carga, agrupou. Bem você falou, né, que esse pessoal da área de saúde, né, dessas áreas assim, né, que é cientista, né, que tem que pesquisar, apesar que todo mundo tem um pouco de cientista, eu acho que todas as áreas têm, mas é que fica mais em evidência, né, a área da medicina e da saúde, né, todo mundo meio doidinho, acho que a doutora Daniela também é meio doidinha, hein, doutora Daniela? Nossa, eu fiquei assim chocada de saber que a ozonioterapia começou em 1900, quanto você falou? 1900 e? 1800. 1840 foi quando fizeram. Gente, eu Mas achei ela que era um chegou. processo bem recente, né? Que é esse fins terapêuticos. Eu não imaginava que era tão antigo assim. É muito antigo, mas no Brasil ela chegou em meado de 1980. No Nossa, Brasil, tá? tudo E demora aqui, nesse né? momento. E aí Só um detalhe. é só um detalhe, né? Só demorou um pouquinho para chegar. Mas foi no sul, onde eles começaram a divulgar mais, médicos divulgando mais sobre o ozônio. Então foi nesse momento que começou assim a se ter o acesso. E olha que coisa mais legal, Ana. A gente demorou tanto para o ozônio chegar aqui, e ainda vamos falar sobre aplicação e vamos falar sobre regulamentação, mas demorou tanto, e, no entanto, a gente já tem um similar também há muito tempo na medicina convencional, que é a câmara hiperbárica. Só que a câmara hiperbárica, eu falo que o ozônio, como a gente tem ele hoje, ele é a evolução da câmara hiperbárica. Que a câmara hiperbárica, ela está restrita ao ambiente hospitalar, e ela trabalha com o quê? Ela sim trabalha com mistura de oxigênio, porque você não pode pôr uma pessoa para respirar, inalar oxigênio puro, ele é tóxico. Tá? Por isso, o ozônio ele tem outras vias de acesso e não inalatória. Agora, quando você restringe um paciente a uma câmara hiperbárica, você trabalha com uma baixa de pressão atmosférica, porque você empurra esse oxigênio para dentro do corpo. Então, ela é mais indicada para feridas abertas, e realmente ela é muito boa. Só que ela tem bastante reação nesse sentido da pressão atmosférica e das reações que o paciente tem. Ela é de um alto custo, né? E quando você entra, pelo menos os primórdios da câmara hiperbárica, você ficava lá dentro, baixava a pressão, você e todo mundo que estava lá, e só podia sair depois de horas, para poder retornar a pressão atmosférica. E hoje a gente vê câmara hiperbárica ainda a alto custo, só que também restrito a feridas abertas. Por quê? Porque eu tenho que forçar a entrada do oxigênio no organismo, então ele entra em feridas abertas. Já o ozônio tem um aspecto muito maior de atuação, né, que eu posso trabalhar de dentro para fora, e ele seria a câmara hiperbárica portátil. Então, mesmo havendo tanta restrição, tentaram segurar tanto, isso já é usado na medicina convencional há muito tempo. Mas ele chegou aqui em meados de 1980, 2020 foi quando os movimentos começaram de forma maior, e hoje a gente, olha, 2020, e hoje, em 2025, a gente já tem vários
associações, vários conselhos que regulamentaram, como o meu, né, que é o CRBM, e logo o CRMV, né, mas a gente fala sobre eles na sequência. Doutora Daniela, o que é ozonioterapia e para que serve, né? Agora você falou para a gente como surgiu e o que é, né? Tem muita gente que não conhece ou também já ouviu falar, mas ainda não teve essa curiosidade, né? Fala para a gente então o que é a ozonioterapia e para que ela serve. Tá, eu costumo falar o seguinte: ozonioterapia é vida. O que é ozônio? É vida. Por quê? Porque olha que legal, Ana. Ozônio não é para doença. Ozônio não é para nenhuma doença, para nenhuma enfermidade, ozônio é para a vida. Porque o ozônio, ele é um acelerador de reação biológica. Nós somos biológicos, né? Bio, vida. Nós somos um amontoado de células e dentro do nosso corpo existem várias reações que acontecem. E a partir dessas reações é que um tecido se regenera, é que um órgão se regenera ou se cura, né, uma articulação interrompe um processo regenerativo. Então, quando a gente trabalha com ozônio de forma integrativa, voltado para a saúde, você faz com que o corpo do seu paciente tenha mais possibilidades de responder, inclusive a tratamentos convencionais. Porque quando a gente faz, por exemplo, uma antibiótico terapia, antibiótico, gente, já que a gente tem a proposta aqui mesmo de ensinar, e antibiótico é quase que uma quimioterapia. Porque o antibiótico que você toma, ele não distingue a sua célula da célula da bactéria. Então, Por ele isso que vem quando a matando gente tudo. termina um tratamento com antibiótico, a gente fica com o corpo cansado, a gente fica muito abatido depois, né? E demora um tempo para a gente conseguir se recuperar, né? Dessa doença, Exatamente. e a gente acha que é da doença, mas é do próprio tratamento, é da É doença do e do tratamento. tratamento. Exatamente, Ana, exatamente. Teria que ter um protocolo, né, já consolidado, onde trabalhou com a doença, estimule a saúde. Então, é aí que o ozônio entra. Enquanto o paciente tá fazendo antibiótico, ele não corta efeito nem nada. Gente, o ozônio não tem reação adversa, não vai para o rim, não vai ferrar com o seu rim, com o seu fígado, nada. Ele entrou, agiu e dissipou, tá? Então, tá fazendo tratamento com antibiótico. Primeiro, ozônio é um bactericida potente, né? Açougues, empresas de alimento de grande escala, há anos utilizam ozônio para purificar o ambiente, né? A água ozonizada, os filtros de água ozonizada são disseminados há muito tempo. E quando você trabalha focado na saúde, né, com a aplicação do ozônio, você leva isso a um outro patamar. Tá? Então, você está fazendo aqui um antibiótico, você está fazendo algum tratamento, o ozônio está aqui trabalhando para aumentar a sua imunidade, porque ele acelera os processos e ele aumenta a sua imunidade ao mesmo tempo que ele diminui as cargas virais, as cargas bactericidas. Por quê? Porque ele vai matando esses micro-organismos, né, diretamente neles e não as células como antibiótico. Então, trabalha em conjunto. Um exemplo bem legal é parte óssea. Eu tenho especialização em ozonioterapia ortopédica e clínica, tá? Então, é voltado para doença? Voltado para saúde nesses segmentos. Quando você pega, Ana, uma pessoa que teve uma lesão, tá? Quebrou o osso, vamos supor, quebrou os dois ossos da perna, lesão completa de tíbia e fíbula, caiu da moto. O que o cirurgião vai fazer? Ele vai colocar os pinos para alinhar de novo e deixar no lugar, e vai mandar você para casa. O que você vai estar fazendo, o que você pode vir a fazer para estimular o seu corpo a responder. Então, olha os nerds em ação, Ana. Tudo no nosso corpo é uma ação biológica. O seu osso não é uma coisa concreta, ele é uma junção de células. Eu tenho no processo de restauração óssea a produção de duas células, osteoblasto e osteoclasto. Um come o ossinho quebrado e o outro é a própria célula que se juntando vai formar osso. Agora, você veio de um acidente, você veio de uma internação, você veio de uma cirurgia, seu emocional está totalmente abalado, você está afastado das suas atividades, ou seja, onde o seu corpo está apto a criar osso para você sair desse processo, para você se regenerar. O ozônio entra acelerando essa reação. Então, a gente faz a aplicação do ozônio para que ele acelere a reação biológica e ajude o corpo a produzir mais células. Um corpo mais oxigenado, Ana, por si só, é melhor para tudo. No cognitivo, trabalhamos com ozônio
para autismo. Vai curar o autismo? Não, não. Mas ele vai acelerar as reações biológicas e as respostas cognitivas. Uma mente mais oxigenada responde melhor do que uma mente mediana. Eu sempre brinco, né, com os meus pacientes ou com meus alunos, eu falo assim: onde você acha que vai render mais, Ana? Numa mina de carvão todo dia ou numa praia no Caribe? Numa Hum. praia no Caribe, onde você tem um ar mais puro, onde você respira, oxigena. Esse é o ozônio. Outra coisa bonita de ver do ozônio, eu não trato, ninguém trata nada com ozônio, a gente estimula a saúde, mas pacientes que têm diabetes têm uma qualidade de vida muito melhor com ozônio. De novo, vamos voltar ao pensamento científico. Diabetes é a falta de produção de energia bioquímica, uma energia chamada ATP. Quando a glicose entra na célula, ela vai lá na mitocôndria e gera um bioquímico chamado adenosina trifosfato. Esse adenosina trifosfato, ATP, é a energia bioquímica que faz uma célula produzir outra. Sem essa energia, a célula não produz. O que acontece com o diabético quando tem lesão? Não cicatriza. Porque o corpo é tão sábio que o pouco de energia que ele consegue produzir fica em órgãos vitais. Se você coloca ozônio, e aí a gente pode falar até depois sobre as vias de aplicação. Se você faz um procedimento de ozônio, de uma aplicação de bag direto na lesão, você acelera muito esse processo cicatrizatório, porque você está agindo acelerando a cicatrização. E para o diabético que faz uso do ozônio sistêmico, ele tem uma disponibilização de energia muito maior do que o normal do corpo dele, e sem nenhuma reação adversa. Você falando sobre isso, sobre essa questão de lesão, eu lembrei da mamãe. Porque, como ela ficava muito tempo deitada, tal, por mais cuidado, e eu lembro até hoje que foi assim, foi tenebroso. Eu não entendia o que era uma escara. Para mim, a escara era tipo: "Ah, você não tomou banho direito, não cuidou", e eu tratava chicletinho a pão de ló. E surgiu na coxinha dela parecia uma bolha de água, sabe quando do pé, assim, quando aperta o sapato e forma uma bolinha? Surgiu. E aí eu olhei, eu falei: "Nossa", a cuidadora falou para mim: "Saiu uma bolinha na sua mãe". Cheguei do trabalho, vi, olhei, eu falei: "Mas como que ela conseguiu fazer essa bolha aqui? Da onde será que é?". Fiquei instigada, e aí conversei com os meus irmãos, eles falaram: "Ah, vamos proteger a cadeira, porque deve ser da cadeira de rodas, deve ser de algum lugar que esfregou". Isso foi, tipo, numa quarta-feira. Quando chegou na sexta-feira, eu saí daqui, estava um pouquinho, parecia que ia abrir, mas não estava. A gente estava cuidando com óleo de girassol, que foi o que tinham indicado. Saí daqui na sexta-feira de manhã, quando chegou 3 horas da tarde, a cuidadora me ligou: "Vem aqui, sua mãe está Abriu. precisando". Abriu, mas abriu, parecia um vulcão. Eu, assustada, falei: "Vamos com ela para o pronto-socorro". Chegou no hospital, ele falou: "É uma escara". Eu falei: "Não, minha mãe não tem isso. Eu cuido da minha mãe toma banho 2 vezes por dia, ela passa não sei o quê, e a gente passa, a gente tem um cuidado com ela". Eu chorei por quando ele falou isso. Ele falou: "Não é, filha, a escara não dá por conta disso. Dá por isso, mas no caso da sua mãe, a gente vê a pele dela como é e os cuidados, a gente percebe que ela é bem cuidada, mas é o apertamento. A região que aperta perde um pouco a circulação e tem a tendência de fazer isso. Você não consegue enxergar. Quando saiu essa bolha, já estava embaixo. Não começou daqui. Na verdade, era o sinal que aquilo já ia explodir. Sim. Enfim, e aquilo, na hora abriu, teve que fazer uma pequena cirurgia, foi bem difícil. Abriu um buraco nela, ficou que a gente enfiava 4 sacos de gases dentro do buraco da perna dela. Foi muito sofrido. E uma amiga minha, que na verdade ela é minha cabeleireira, ela falou: "Ana, não sei se você aceita. A minha filha fez uma cirurgia, eh, que ela tinha um problema no osso para crescer, então ela tinha que ficar colocando essa gaiola. E ela fez o tratamento com a ozonioterapia, e ela deu um óleo com ozônio, era um óleo, sei lá, falou o nome lá, não sei falar o nome. Ela falou: "Eu tenho, Ana, acredite, passa porque vai cicatrizar, vai ajudar. Não vai cicatrizar tão rápido, mas ele vai ajudar". Eu peguei e falei para o médico falou: "Ah, não, não vai atrás dessas coisas". Aí eu falei: "Não, eu vou tentar". Gente,
O que a minha mãe precisaria? E ninguém achava que ia cicatrizar e que o buraco ia fechar, porque minha mãe era diabética. Você imagine ela com aquele buraco na perna que a gente enfiava 4 saquinhos de gases, para entender a dimensão da profundidade. Ninguém achou que ia conseguir, pois ela conseguiu fechar a pele e restaurou, fechou o buraco. E foi com isso, eu pingava, fazia direitinho, como ela falou, pinga as gotinhas, depois que você limpar, umedece a gases, deixa em volta, e eu fui fazendo isso junto com a enfermeira. Eu falei, pode fazer, porque eu recebi a indicação de uma pessoa que entende, aí a médica dela, né, que fazia, ligou para mim e explicou, não pode fazer, se você quiser vir buscar mais, eu te dou, porque realmente é muito difícil o caso da sua mãe, né? Enfim, lembrei. Eu não sei se esse óleo, como chamava, é óleo ozônio, não sei. Ozonizado. Isso! Ozonizado. Isso! Ozonizado. E foi muito importante para a mamãe. E depois disso que eu comecei a fazer, eu usava na pele dela, nesses lugares de atrito, para evitar já que conseguir que acontecesse. Então, eu passava nas costas, aonde ela tinha atração, e minha mãe nunca mais teve escara. E ela Olha que ficou maravilha. acamada por mais de 4 anos depois que isso aconteceu. E foi a única vez que ela teve escara. Por isso que eu falo que o ozônio é vida. Então, dependendo da via de aplicação, Ana, a gente consegue trabalhar o corpo como um todo. Eu tenho um diferencial na minha aplicação, tá? Eu não faço áreas individuais, porque isso é uma postura minha, né? Eu não trabalho com protocolo fechado, porque eu trabalho com pensamento científico em resposta a cada sessão do paciente. Só que em toda sessão, meu paciente tem todas as vias de acesso. Por quê? Porque o paciente pode vir com uma lesão. Eu vou trabalhar a lesão, só que eu sei que essa lesão, Ana, ela não vem do além. Ela vem de todo um processo no organismo. Sim. Então, se eu tenho o ozônio, eu tenho vias de acesso, por que não utilizar todas? Né? Nisso a gente trabalha a mente. Ah, a gente vai curar do Alzheimer? Não, mas a gente aqui está deteriorando e aqui está formando mais célula. Muitas vezes a gente consegue interromper processos degenerativos. Então, a parte respiratória, via aérea superior. Eu não posso inalar o ozônio, mas eu faço ele pelo ouvido. Então, ele pega toda essa via aérea superior e trata. Eu trato criança, né? Eu ajudo na saúde de crianças pequenininhas. Eles vêm, eles falam que vão pôr o fonezinho, que é o esteto furado, né? E faz a aplicação e daqui a pouco já tá saindo aquela placa verde, que limpa tudo, né? É bem. É lindo de ver, gente. Ah, eu não é para mim, não é lindo, não, porque eu tenho um negócio com o nariz, eu já ia dar um Não, pega troço. os pequenininhos, Olha, eu Ana. falo que assim, assim, diarreia, assim, eu não ligo, sabe? Eu lido muito bem com isso. Mas o nariz, gente, aquele coisa do nariz é algo que eu não consigo. Se eu vejo, o negócio fica. Mas, enfim, fala pra gente, doutora Daniela, também qual que é a indicação? A indicação para fazer essa terapia, eu não sei se é dessa forma que fala, né, da ozonioterapia, Sim. tem que ter a indicação de algum médico, de um clínico ou de algum especialista da área da medicina, e como que isso funciona? Eu posso chegar em você, por exemplo, gente, quando ela falou o negócio do cérebro, eu gostei dessa parte da informação, que às vezes, gente, é tanta coisa, eu acho que eu precisaria de mais oxigenação. Enfim, mas eu preciso de uma indicação do meu médico para passar por uma ozonioterapia? Como que funciona isso? Ó, Ana, jogando a real e sem medo de polemizar, porque se a gente tivesse medo de polemizar, a gente nem punha a nossa cara para bater, né? Verdade. Então, Só assim, se você acho. for. Exato. Se você for esperar a indicação do seu médico, pode ser que você morra sem ter a indicação do ozônio, tá? Poucos médicos indicam, graças a Deus isso tem aumentado. Eu tenho muito paciente de indicação de médico, tá? O pessoal da ortopedia já aceitou, né, dividir esse espaço com terapeutas integrativos. Mas o ozônio vai vir da busca individual de cada um. Hoje a gente está passando um processo, o mundo está passando um processo, um new age que está acontecendo, que assim, até então todo mundo era muito voltado para tratar a doença. E hoje as pessoas estão tendo a consciência do tratar a saúde, né? A doença se remedia. Se ela chegou ali, você vai remediar. Só que você precisa do enfoque na saúde. Então, a busca pela saúde tem feito as pessoas descobrirem o ozônio.
né? Então, elas ouvem falar, então o que tem que fazer? Agendar uma consulta, aí sim, com um profissional habilitado, né? Eu sempre vou sugerir o biomédico, porque o CRBM tem essa regulamentação, o CRM não, tá? Então, exceto o CRMV, eu tenho ampla atuação e toda a regulamentação, inclusive ozonoterapia em animal, somente médico veterinário. Como os médicos não têm a exclusividade do ozônio, porque são muitos conselhos já consolidados, regulamentados. Então, eles não aderiram, os médicos não fazem ozônio, e sim os integratistas, tá? Que são os biomédicos. Eu vou te falar do biomédico, tá? Pela nossa regulamentação e pelo nosso trabalho e estudo celular, né? O biomédico é o médico da célula, desde a primeira divisão celular até a composição total do organismo do paciente. Então, a gente atuando na área integrativa, a gente consegue ter uma forma mais ampla de atuar. Então, se você deseja fazer ozônio, você pode ligar, pode agendar e fazer o ozônio, tá? Não espere uma indicação. E aí cabe ao profissional fazer uma avaliação. Eu junto na minha avaliação a biorressonância magnética quântica, tá? Um exame de 1 minuto, isso é biotecnologia, e eu falo que tinha que estar na mesa de todo médico. É um exame que leva 1 minuto para realizar, sem dor nenhuma, é com a mão, e através de energia gerada no corpo, bate nas moléculas e volta em forma de análise. São 120 páginas de laudo. Então, isso me ajuda a ter uma visão mais sistêmica do organismo do meu paciente, e entender onde estão as dificuldades, onde está faltando, onde está em excesso, suplementar, eu sou nutracêutica clínica, tudo que eu fui me aperfeiçoando foi para ter um atendimento mais completo na saúde dos pacientes. Então, eu faço a suplementação de forma a gente fazer o corpo trabalhar, porque suplemento nada mais é do que um precursor de uma reação biológica. Eu quero uma célula. Para isso, eu preciso dar elementos da matéria-prima para essa célula produzir a proteína adequada, tá? Que nem colágeno, não existe colágeno, tá, Ana? Não se ingere colágeno. Por mais Eu hidrolisado tô que ele sendo seja, enganada. você vai Eu pensar tô 2 sendo vezes para me chamar de enganada. novo, amiga. Ai, gente, não, mas agora eu quero saber da história do colágeno. Isso me interessa, porque eu tô sendo enganada. Agora, explica, doutora Daniela. Talvez Então, não esteja vamos no lá. papo. Gente, agora dá um time, porque assim, eu tô falando em temas do interesse de vocês, então eu também tenho o direito de aprender nesse canal, porque até então eu achava que eu tava a louca do colágeno. Então quer dizer que eu não tô tomando colágeno? Não, não tá. E assim, não é nem dar uma pausa, mas você vai ver que tá tudo entrelaçado. Quando a gente fala de saúde, de reação biológica, a gente fala também de colágeno. Eu posso estimular colágeno, por exemplo, com o ozônio, mas você tomar colágeno não vai adiantar. Colágeno, se você ler a sua bula, tá escrito o quê? Vitamina E, vitamina tal, tal, tal. É, tem um Quando monte de você vitamina. ingere, exato, você não ingere colágeno, você ingere precursores de Hum. colágeno, que é a receita de bolo. Colágeno é o bolo. Ele precisa de precursor para se formar. Agora, como ele se forma? Primeiro que ele faz parte do crescimento e desenvolvimento do organismo. Ou seja, amiga, dos 25 para frente é só morro abaixo, tá? Porque Ah, até os 25 a gente está em plena formação. E depois a gente começa a perder a capacidade regenerativa. Então, o colágeno, ele só é estimulado, ele só vai ser produzido quando você se machuca ou quando você faz uma lesão provocada, como, por exemplo, para mim, o que é o melhor. Gente, com mais tecnologia que existe, eu vou dizer, para mim, o melhor tratamento, o melhor estímulo de colágeno é o microagulhamento. Porque ele vai na matriz do que é. E eu não faço microagulhamento com nada químico, tá? Eu faço com PRP, com o plasma rico em plaqueta que eu retiro do seu sangue. ai, Por isso é gente. bom ter uma amiga maluquinha biomédico, né? Biomédico é esse povo. Gente, que Então, saudade da quando você época que os colágenos saíam pelos meus poros. Não, quando você Ai, ingere, ele é uma molécula grande, porque são várias vitaminas. Por isso eles fazem hidrolisado, eles tentam quebrar. Eu tenho uma amilase, que é a primeira quebra do que eu ingiro na minha boca, que é a minha saliva. Quando vem para o meu estômago, tem outra quebra para depois absorver no intestino. As moléculas grandes não são absorvidas, tá? Então ela vai fazer o quê? Ela vai sobrecarregar os seus rins. Tá vendo como tudo tem ligação na saúde?
Então, se você fica tomando aqueles pozinhos de colágeno muito, 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 seu rim vai ser sobrecarregado, mas ele não vai chegar onde você precisa. Então, assim, você usa precursor para que o seu corpo tenha precursor para responder a outros processos. Eu vou estimular uma célula, então eu preciso que essa célula tenha precursor para que ela seja formada. E o colágeno é o exemplo dele. E o colágeno só responde no processo cicatrizatório. Então, por que para mim o microagulhamento ainda é o melhor? Porque eu crio uma lesão e é nessa lesão que ele vai responder com colágeno. Ai, E o ozônio gente, junto nesse procedimento acelera o quê? Essa reação que já é a base da formação do colágeno. Ingerir o precursor, vitamina, tá? Isso são vitaminas. Eu já tenho, então eu posso formar proteínas através desses aminoácidos, dessas vitaminas. Estimulei o colágeno através da ruptura de tecido, que é o microagulhamento. É só assim que ele responde, tá? Opa, tem o precursor, tenho ruptura, vou responder, faz ozônio junto, que é um acelerador de reação biológica, você tem um efeito muito maior. Você tem uma resposta muito maior. gente, eu tô chocada, depois de descobrir, né, que eu fui enganada todos os dias, porque eu tô me achando tomando colágeno, que eu vou ficar com a cara mais eu fui enganada. Mas tudo bem. Vamos lá, bora lá, avexado e avexada, um momento diferente, gente, hoje é lançamento, tô lançando para vocês um momento Empreende Mulher. Esse momento, ele tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino de Jundiaí, de região e de quem quiser participar. Então, com vocês, momento Empreende Mulher. Loja Delicada Abusada, você encontra a moda feminina casual, prática, moderna e elegante, calçados e acessórios, praticidade de montar o look completo em um só lugar. Desde 2017, vestindo mulheres femininas e poderosas, com peças do P até G4, calçados do 33 ao 40, acessórios, montagem de bag delivery, consultoria de imagem e estilo. Tudo isso você encontra na Loja Delicada Abusada, que fica na Rua Sergipe 295, Jardim Tarumã, Jundiaí. Loja Delicada Abusada, a feminilidade e o poder de ser mulher. Gente, então aí para você que é daqui de Jundiaí região, se você precisar aí de um look diferente para dar de presente aí para mamãe, para vovó, para tia, para namorada, para apresentadora, que também gosta de presente, vai lá na Loja Delicada Abusada, que a Vanessa Russi vai estar lá, com certeza te atendendo com muito, 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 muito amor e carinho. Eu sou a apresentadora Ana Carlos e você está onde? No canal Não Se Aveste Comigo. Se você não é um avexado e uma avexada, lamento de informar que você está perdendo tempo na sua vida. E tempo é algo que a gente não pode perder. Então, siga aqui o nosso canal, eu tenho certeza que você vai gostar de todos os conteúdos que a gente tem aqui. Dá uma saidinha, pause o vídeo, dá uma saidinha, se inscreve, compartilhe os conteúdos, xereta, porque todos os conteúdos estão aqui para vocês. É tudo feito com muito amor e com muito carinho. Então, seja uma avexada e uma avexada. Eu estou aqui com a doutora Daniela Richopo e nós estamos falando sobre ozonioterapia. O tema está super bacana. Se você não pegou o começo, depois você volta, enfim, você assiste ele inteiro e faz comentário, porque eu já sou linda, só falta ficar rica. Então, não esqueça disso. Se inscreva no canal, galera. Vamos lá, doutora Daniela, fala pra gente como é que o ozônio ele age na inflamação, no processo inflamatório. Eu tô com uma, sei lá, uma inflamação na garganta, uma inflamação mais grave, não sei. Inventa uma inflamação mais grave aí, que eu corra risco. Enfim, como é que a ozonioterapia auxilia no tratamento dessa inflamação? Nas inflamações, então assim, a gente pode falar de inflamação de garganta, lembrando que provavelmente ela tem um micro-organismo, um vírus ou uma bactéria, então ele já tem um poder bactericida e antiviral muito grande, né? Então ele já atuaria dessa forma. Agora a gente tem inflamações de articulação, a gente tem outros tipos de inflamações, como ele age? Desinflamando e acelerando o processo regenerativo. E como que eu crio isso? Aí é a especialização mesmo, tá? A gente fala que tem a diferença entre o aplicador e o especialista.
E o especialista, ele vem com todo esse peso de conhecimento científico e sistêmico do corpo. Então, no mesmo aparelho, eu posso gerar janelas terapêuticas diferentes, onde eu vou trabalhar essa variação, essa concentração, para que eu gere uma janela específica para o fim que eu quero. Então, eu posso, na mesma sessão, e é normal fazer isso, eu trabalho em cada região com janelas terapêuticas diferentes. A grande diferença é que ele vai agir localmente ou sistemicamente, mas ele não vai agredir nem o rim, nem o fígado, que são os reveres, né, que são os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios. Então, no momento que você coloca ele, ele já age e ele não deixa resquício. Por isso, ele é uma terapia e é um tratamento para a saúde e não para a doença. E que ele deve ser feito de acordo com a necessidade e a situação de cada um. 1, 2 vezes por semana, por determinado período. Tá? Sempre de 8 em 8 ou de 10 em 10 sessões, porque é onde dá o tempo do corpo progredir. Porque ele vem tratando o corpo como um todo. Então, às vezes, ele começa a agir em algo que a gente nem sabe que está acontecendo. E ele vem até que a gente consiga ver o efeito naquela região. Normalmente, a parte ortopédica, você tem essa resposta mais rápido, né? Porque é muito pontual a gente fazer a aplicação ortopédica. Enquanto está trabalhando o sistêmico, também está agindo em áreas que a gente não vê, mas está funcionando. Então, progressivamente, ele vai trazendo. Qual é o objetivo? Tirar a dor, interromper o processo degenerativo, ter essa reserva de energia bioquímica para que venha, na sequência, o processo regenerativo. Tá. E assim, por exemplo, né, se eu estou com uma infecção de garganta, eu estou tomando a medicação, tudo direitinho. Enquanto eu estou fazendo uso da medicação, eu faço a ozonioterapia. Eu posso fazer, então não tenho que, tipo, parar de tomar o remédio, pode ser durante tudo acontecer ao mesmo tempo. Não pode, não deve. Só quem tem o Hum. direito de suspender um remédio é quem prescreveu. Quem prescreve remédio é médico. Quem tem o direito e a obrigação de suspender é médico. Então é bom deixar isso muito claro. Profissional nenhum suspende medicação, tá? Não deve e não faz. Então Então não é um você faz em tratamento. conjunto. Então não é em conjunto, então não é um tratamento que está substituindo. Aí tô com dor de garganta, vou parar com esses remédios, não vou tomar mais, vou fazer ozonoterapia e vai dar tudo certo. Não é sobre isso. Então é um tratamento que você faz junto. Então você está tratando com o seu médico lá a infecção ou, né, ou a doença que você tem, e você vai na ozonioterapia para, vamos dizer assim, que é um complemento que vem para auxiliar e para talvez até acelerar a sua cura. Vamos dizer, é isso, né? Na É tecla assim. SAP. Quem não cuida da saúde, corre para cuidar da doença. Quem não cuida da É, saúde tem que remediar a doença. Então, se você isso é já não verdade. é um adepto da ozonoterapia, que você faz isso com constância, que você tem um foco no seu corpo e usa a ozonoterapia como uma terapia preventiva, entendeu? E mesmo assim, gente, quem faz ozônio também fica doente. Só que a resposta é mais branda. Eu falo, imagina se E não a fizesse. resposta talvez seja mais rápida também Sim, a pela recuperação é mais rápida. Então, se recuperação. você não faz uso do ozônio, mas você, de repente, está passando por uma situação e quer uma força extra, procure o ozônio. Eu tenho certeza. E, ó, eu vejo isso por experiência. Quem faz ozônio não para mais de fazer. Ozônio vicia, não vicia. Só que a nossa vida, Ana, é a gente está evoluindo para onde? A gente não está ficando novo a cada dia, a gente envelhece a cada dia. E o processo de envelhecimento faz com que diminua tudo no nosso corpo. E quem faz ozônio mantém os níveis de energia mais alto, mantém a capacidade cognitiva mais alta, porque é um corpo mais oxigenado. Então, eu falo, quem faz acaba fazendo para a vida inteira, porque quando não vem, ai, doutora, eu não vou renovar agora, vou só mês que vem. Eu falo, beleza, por quê? Eu não preciso dizer para o paciente, ele sente, fala, nossa, fiquei sem ozônio, que diferença. Claro, você não estava sentindo o peso do seu processo degenerativo natural. E quando É. você tira essa força Todo extra, mundo fica velho, infelizmente. e o que o ozônio faz, só ele faz, Ana, tá? Então, assim, tá tomando remédio, nada interfere, tá? Inclusive, não existe contraindicação pro ozônio, exceto pessoas que têm favismo, tá? É a ausência de uma enzima. E quem tem favismo sabe isso desde criança, tá? Quando você tem a ausência dessa enzima, são pessoas que não podem
se alimentar de algumas coisas, de alguns alimentos, que tem uma predisposição à hemólise, tá? Que é a E essas quebra pessoas, elas não podem fazer a ozonioterapia. não pode fazer. Então, Favismo muita é atenção. impedimento total, tá? Não existem muitos casos de favismo no Brasil. Até, olha, há mais de 10 anos com ozônio, eu nunca tive um paciente com favismo, tá? Mas eu faço toda uma pesquisa antes. E outra coisa que é transitória, tá? O impedimento transitório é pessoa que está com problema de circulação, tá? Que está com alguma, na verdade, trombose, tá? Identificou a trombose, está em tratamento de trombose, não deve fazer ozônio, porque o ozônio é tão bom, que sabe o que ele vai fazer, Ana? Ele vai fazer esse trombo andar. Só que ele pode Hum, entupir. e aí ele entope, porque Ele tem pode aquele entupir. coágulo, ele não consegue, dependendo do lugar, é fatal. Exatamente. Paciente que chega Para com atenção, né? suspeita ou em tratamento de trombose, somente com a liberação do médico, se Do vascular. responsabilizando com o fim do tratamento e a cura, né? Vamos colocar assim para ser mais fácil de entender. Não tem mais trombose? Não, então pode fazer. Cartinha do médico, tá, gente? Cartinha do É médico. muita Suspeita de responsabilidade trombose, isso. não faz. E aí a gente chega naquele momento, até onde o profissional que fez garante que aquilo está curado. Né? Então, quem cuida de doença é médico. Integratista cuida de saúde. Então, para eu cuidar da saúde, existem algumas coisas que o médico tem que se responsabilizar ou liberar para mim. Ele gostando ou não, ele tem que se responsabilizar pela questão em si. Você libera o seu Pela alta, paciente né? É, pela ele tá alta, bem? É pela exatamente. alta. Ele tá bem ou ele não está? Exatamente. Ele continua na medicação e no tratamento com o vascular? Não. Então ele tá em alta? Tá. A vida que segue? Ok, ele vai dar o aval. Se não, ele vai falar: não, você não pode participar de nenhum tratamento, porque você está ainda tomando medicação, a gente precisa de mais um tempo. Enfim, a Sim, enquanto responsabilidade tem tiver que ser do qualquer médico. suspeita, não faz. E o ozônio, Ana, ele acelera o metabolismo, né? Ai, eu É só adoro. imaginar. Com Eu tudo tô isso que a gente achando que fez, eu preciso desse negócio, desse trem, porque o meu cérebro e o meu corpo, gente, acelera o metabolismo, a gente fica magra. Eu já tô sem colágeno, aí eu vou, né, pelo menos, fala sério, pelo menos acelera o emagrecimento. Esse negócio do é, colágeno, eu tô inconformada. Doutora Dani, fala pra gente diga. também, tem um número de sessão para sentirmos esse efeito desse tratamento e quanto tempo dura, né? Então, eu estou fazendo um tratamento de ozonoterapia para tal coisa. Tem um tempo, um número de sessões que eu tenho que fazer, e aí eu fiz esse número de sessões. Tem uma durabilidade no meu corpo a ozonioterapia? Ozônio, eu falo que a gente não promete, a gente colhe resultado. Porque cada Hum. corpo responde de uma forma. Nós não somos uma receita de bolo. Cada sessão tem que ser feita de acordo com a resposta da semana. E você vai dosando. Ozônio, a gente tem um limite. Como tudo na vida, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, tá? Então, assim como tudo, se eu exagero na dosagem, se eu ultrapasso aquela dosagem de segurança, ele se torna tóxico. Então, uma pessoa com uma necessidade maior, você não pode aumentar a dosagem, mas você pode encurtar o espaço de tempo. Então, por exemplo, a gente faz coluna, estou com muita dor na lombar, tal, a gente faz. Eu sempre peço para o meu paciente, Ana, para me dar o feedback de quando parou de doer e quanto tempo durou sem dor. Porque é nesse momento que este organismo vai me dizer como eu devo trabalhar com ele. Então, assim, normalmente 10 sessões para que a gente veja a progressão da saúde. Imagina assim, não é um alopático, é um homeopático. Então, é para a saúde ir aumentando. Então, você precisa de tempo dessa terapia. E aí, quando você pede esse feedback, então, por exemplo, apliquei hoje no meu paciente, primeira semana, a dor intensa ainda não fez, segunda semana começou a responder. Alguns já saem do consultório sem dor, né? Por causa da janela anti-inflamatória. E outros não, dependendo da situação. Então, vamos supor que esse levou uma semana. Na semana seguinte, na aplicação seguinte, começou a responder. Aí ele falou para mim, Dani, parou de doer, eu fiquei 4 dias sem dor. No quinto voltou a doer. Então, peraí, eu não vou fazer uma vez por semana. Eu vou fazer a cada 4 dias. Por quê? Porque eu vou Hum. manter essa reserva alta do que esperar cair de novo. Então, é 4 dias que durou, então a gente vai fazer de 4 em 4. Depois a gente começa a espaçar para ver o quanto o seu corpo, porque não é o quanto o ozônio dura. Entrou, agiu, acabou o ozônio, não tem mais ozônio, Ana. Ele dá o boom no seu Hum. corpo.
Tá, Tanto que entendi. eu tenho atletas de alto rendimento que fazem ozônio antes do treino, porque aumenta o rendimento. Eu tenho atletas que fazem depois do treino, porque aumenta o quê? A resposta de hipertrofia. E é imediato. Ai, também amei isso, Colocou, gente. tá Eu gostei desse funcionando. negócio, eu gostei É, do negócio de acelerar o metabolismo, de aumentar o acelera. negócio do treino. Eu gostei disso, gente. Eu falo que é uma reação que vem com o ozônio. Eu não faço ozônio para emagrecer porque eu gosto de trabalhar com esperança, não gosto de trabalhar com ego. Só que o emagrecimento é algo que naturalmente acontece no ozônio. É, e E assim, é não é uma aquele. somatória de coisas, né? Porque assim, você vai fazer É, ozonoterapia e você come 10 Big Mac, né? Porque aí a gente tem que deixar bem claro que você tem que fazer o por valer o por isso que eu negócio, não né? faço tratamento para emagrecimento. Eu É, faço porque a para pessoa fica saúde. assim, né? Ah, porque eu vou emagrecer, vou Não, fazer ozonoterapia, não sei o quê, não sei o quê. Agora vai, agora eu vou ficar magrinha. E aí o negócio não acontece. Aí quando você vai fazer a investigação, a pessoa está comendo 10 Big Mac, numa caixa de. não. Aí nem É, não adianta. dá. Não, e Mas, tudo é um complemento, né? Ele sim, acelera, ele ajuda, mas você está com uma reeducação alimentar, você está lá fazendo sim, atividade física periódica, então você está fazendo por valer esses tratamentos, né? Integrativos, eles vêm para somar, para potencializar o que a gente está fazendo. É isso, né, doutora? sim. Isso é que é legal. O ozônio, ele é integrativo a tudo. Ortopédico, ajuda no processo da formação de osso. Então, é prescrito pelo ortopedista. Alguns já me indicam, né? Alguns ortopedistas que eu conheço me mandam pacientes, né? Fisioterapeutas. Então, vamos lá, fisioterapeuta. O que a fisioterapia faz? Ela te dá movimento e espaçamento e amplitude de movimento. Dia seguinte, ele volta. Por quê? O que falta na fisioterapia? O suporte celular. Abri o movimento, dei amplitude de movimento. Quem está impulsionando as células para dar sustentação? Ninguém. O ozônio entra aí. Então, o paciente meu, ai, doutora, faz fisioterapia, dor volta. Ai, não vou mais fazer. Ah, Vai sim, vai. porque enquanto você faz isso aqui, o ozônio vem trabalhando as células para acelerar o processo regenerativo dessa lesão, para acelerar o suporte desse movimento que está mais fraco, dessa musculatura que está mais fraca. Então, o ozônio é vida. O que você me falar, Ana, eu te dou um exemplo biológico de como o ozônio age. Gostaram, gente? Vocês viram, né? O negócio é ozonoterapia, tem ciência, o negócio não é assim, né? Não é Não é bagunça, bagunçado, não. não. Não é bagunçado, não, não é bagunça, não. O negócio tem ciência, tem explicação para tudo, tem até explicação para o meu colágeno não funcionar. Mas tudo bem. Mas tudo bem, eu estou me recuperando dessa questão. Doutora Daniela, fala para a gente o que a Anvisa fala sobre a ozonioterapia. Vamos falar aqui. A Anvisa é uma coisa engraçada que eu não consigo entender muito bem. Vamos tentar enxergar o cenário, Ana? Não só biológico, mas socioeconômico, político, né? Sim. A Anvisa regulamenta o aparelho de ozônio, regulamentado para uso odontológico e estético. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem regulamentação plena na aplicação do ozônio, mas a Anvisa não regulamenta um aparelho. Só que é o mesmo, tá, gente? Ozônio é ozônio, não importa o aparelho, o que importa é o que você sabe para fazer a concentração. A medicina não tem isso como uma prática médica. Então, existe muito um interesse, meio que uma queda de braço, tá? Entendo. No CRM segurando muito. Mas se a gente for pensar historicamente, todos os remédios, todas as terapias que a gente tem, infelizmente, mas faz parte da história e a gente precisa citar ela, foram testados em animais. Então, os remédios que a gente tem hoje veio de teste em animal. Os procedimentos que a gente tem hoje veio de teste em animal. Por que o animal já tem regulamentação de ozônio e a saúde humana não? Então, aí até onde interessa, né? E a gente vê que apenas as que têm regulamentação são aquelas na qual a medicina convencional não age. Medicina convencional age em ferida, com a câmara hiperbárica, só que ela não age na estética e nem nos dentes. Então, meio que assim, né? Bom, eu vou deixar o ozônio para minha prática com a câmara hiperbárica
E o restante, como são profissionais individualizados, conseguem isso. Mas o aparelho é o mesmo, seja humano, seja animal, seja o que for. Se você quiser, até pegue, olha ali. É um aparelho elétrico que dá uma carga. Entra oxigênio, sai ozônio. Com essa carga, a gente gera. É o mesmo para o dentista, é o mesmo para o veterinário, é o mesmo para o biomédico, porque ele é uma coisa só. O que muda é porque absorve, tem descarte. Então, a Anvisa ainda tem alguma restrição sobre comprovação científica, mas é muito difícil a gente conseguir apresentar artigo científico de ozônio. Então, existem algumas coisas que são inegáveis. Todo paciente de ozônio, e um dia, se você quiser trazer uma polêmica bem legal, que é a autoemoterapia, tá? São milhares de seguidores que agregam o ozônio ao autoemo. São praticantes de autoemo, que elevam a sua imunidade em 48 horas, em média, 6 vezes a quantidade de células circulante, a um custo ridiculamente baixo e sem nenhum produto químico. Então, a hora que você quiser falar de autoema, a gente vem aqui mesmo para já está convidada. clarear a mente das pessoas. Então, assim, existe ainda uma resistência. Artigos científicos existem milhares. Nós temos países países muito desenvolvidos, né? A gente tem, por exemplo, o Hospital de Madrid, na Espanha, que tem como linha de frente em todas as especialidades o ozônio. Por quê? Porque a gente sabe que quando você chega para tratar o organismo, para tratar uma doença, eu não posso só remediar a doença, eu preciso da sustentação para este corpo responder ao tratamento. Né? Não adianta só eu pôr uma gaiola e não estimular a regeneração celular, e quem faz isso é o ozônio. Sim. Então, a gente tem muitos países que têm ozônio como linha de frente, de forma preventiva e integrativa. Chega no hospital, você vai fazer o tratamento, só que você vai primeiro já correr com ozônio, porque eu sei que já vou baixar a carga de muita coisa antes de já te meter uma bomba. Então, a gente tem ainda isso, e a gente ainda tem essa dificuldade em artigo científico. Se vocês quiserem procurar artigo científico para animal, vão encontrar muito em sites sérios, né? Por exemplo, como a Cielo, você vai encontrar muito em vários idiomas, e mesmo humano, a gente tem fora do Brasil bastante, mas ainda aqui no Brasil eles ainda não aceitaram acolher de forma plena, mas é um passinho de cada vez e que a gente conta muito com o depoimento das pessoas, né? Do mesmo jeito que eu já tive paciente que chegou no médico, o médico falou assim, você tá com dor, é ozônio, e a minha paciente, porque eu explico para os meus pacientes o que eles estão fazendo, ela virou para ele e falou, não, o ozônio me tirou da cama. E no final era um problema de um pós-cirúrgico dela, que talvez se ela não tivesse feito ozônio nesse processo, ela teria morrido. Olha. Né? Porque, assim, uma coisa que eu não faço, então eu digo que não funciona. Então, eu falo assim, gente, não roube a esperança de um paciente. Quando você for dizer para um paciente que não há mais nada que possa ser feito, diga, não é mais nada que você, profissional, na sua atuação, possa fazer. Mas aconselhe ele a procurar, sim, a procurar terapias. Nós temos terapias milenares, nós temos terapias de plantas que são o princípio das medicações. Né? A gente tem muita coisa que a gente usa, o remédio é um sintético do princípio ativo da planta. Então, vamos retomar isso. Então, a gente está numa época que as pessoas estão procurando a saúde, Ana, então estão se voltando a práticas de saúde. Né? E no final, tudo tem confirmação científica. Se você for ver a acupuntura é um trabalho de física quântica enorme. Né? A gente tem as moléculas, bom, vou tentar não me estender para não sair, mas a gente tem energia, né? O nosso pensamento gera uma energia elétrica, a eletricidade transita nas moléculas. A acupuntura nada mais é do que uma antena para canalizar uma energia diferente e desestagnar o que aquele órgão está tendo. Então, tudo tem uma confirmação científica, né? E o restante é realmente esses relatos maravilhosos que a gente tem, relatos de 1 ano e meio para tirar uma parte de gaiola, a gente tirou não, era 6 meses uma parte, a gente tirou em 1 mês, o médico falou, o que aconteceu para acelerar tanto? Ozônio, o corpo dela respondeu, outros vai ser mais, outros menos, só que um corpo mais oxigenado, onde melhora tudo. Então, ozônio é vida. É simplesmente vida.
Ai, doutora Daniela, o bate-papo está incrível, incrível, incrível. Eu quero te agradecer, né, pela sua presença aqui no canal Não Se Veste Comigo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção, por todas as informações, o seu conhecimento que você disponibilizou para mim e para os avejados e para as avejadas. Eu gostaria que você falasse para a gente aonde que você atua, né, onde é o seu trabalho, passa os seus contatos, as suas redes sociais, né? Da onde que você é mesmo? É São Bernardo? Não era São São Bernardo? Bernardo, São Ai, Bernardo, acertei. São Bernardo! São Ela é de Bernardo. São Bernardo, logo ali, gente. Eu sou de Jundiaí, doutora Daniela de São Bernardo. Fala pra gente como achar a doutora Daniela para você aí de São Bernardo. Você tá pertinho, gente. Então aproveita e passa lá na doutora Daniela. Isso. Para me achar, espera um pouquinho que tá tudo travado aqui, Ana. Para me achar, depois se você puder colocar na tela, é o Pode WhatsApp deixar, vou colocar assim. põe aí, 952469549 é meu WhatsApp. Me liga, vamos agendar uma consulta, vamos agendar, vamos falar da biorressonância, que é para agregar nesse atendimento, vamos falar de saúde, tá? O meu Instagram é dra.daniela Richopo, vamos deixar aqui também, você pode me seguir lá, e vocês vão ver que a gente está ampliando bastante, hoje eu sou uma biomédica muito feliz, que trabalho com a saúde integrativa já há muitos anos, sou em breve, uma médica veterinária. Quem me impulsionou para a veterinária foi a ozonioterapia, que muitos pacientes queriam que eu atendesse. Eu falo, gente, isso é exclusivo de médico veterinário, né? Só que é o mesmo aparelho e tudo mais, respeitando sempre os conselhos e as formações. E acabou que o ozônio me trouxe para a medicina veterinária, para poder, de forma efetiva, também atender não só as pessoas, como os seus bichinhos também, né? Então, eu vim agregando tudo, então vocês vão ver bastante material sobre a saúde dos animais e sobre a saúde dos humanos. Saúde, tá? Porque aqui a gente fala de saúde, quem cuida de doença é médico. Então, a Exatamente, gente nós vai estamos falando cuidar de da sua saúde. saúde. De saúde, de colágeno, porque eu estou inconformada. Eu termino esse bate-papo, gente, inconformada, eu Nem estava falei achando. da olheira. Nem fale, por favor. E eu falando, eu achando, sabe, que os meus colágenos iam ser ativados e que eu ia ficar. Só que não, mas eu aprendi, eu vou procurar correr atrás do preju, gente. Estou com cara de 18, mas né, tem que começar a fazer umas coisinhas. Mas, enfim, Lindíssima. doutora Daniela, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer tê-la aqui conosco. E está convidada para falar do quê mesmo? Esqueci o tema que você falou. Autoemo. Autoemo, gente, vou trazer a doutora Daniela aqui para falar sobre autoemo. Eu não sei o que é, mas ela não vai falar, porque eu vou pesquisar, vou saber, e a gente vai bolar aí um super bate-papo para trazer para você aqui no nosso canal Não Se Aveste Comigo. Obrigada, doutora Daniela, pela sua participação aqui no canal. Você que não é uma avexada, eu te convido a seguir o canal Não Se Aveste Comigo. Gente, compartilha, curte, tem tanto conteúdo bacana, é só você olhar. Se tiver algum conteúdo que eu ainda não falei, eu te desafio a ir lá no meu Instagram, @AnaCrisJunde, vai lá no meu Instagram, me chama no direct e fala: olha aqui, Ana, você está fazendo papelão lá no canal. Você não falou sobre tal tema. Gente, me dá uma semana que eu arrumo um convidado para falar sobre a temática que você me desafiar. Então, se tem alguma coisa que você achou e que você gostaria que a Ana Carlos trouxesse aqui para o canal Não Se Aveste Comigo, eu te desafio a ir falar para mim lá no meu direct do Instagram, @AnaCrisJunde. Gente, eu fico por aqui com mais um bate-papo. Um super beijo para vocês. Deus abençoe vocês e não se aveste comigo. Tchau, tchau.